Eu já dei tempo suficiente para os colegas terminarem de entrar, então vamos iniciar nossa aula de hoje. Na nossa segunda aula de nefrologia, nós vamos fazer uma revisão breve do sistema urinário. Como todos os senhores já estudaram a anatomia anteriormente, aqui nós vamos fazer uma revisão. Talvez tenha algumas estruturas que vocês possam ter esquecido, né? Vamos relembrar todas essas estruturas hoje, tá? Na nossa aula de número um, eu fiz apenas a apresentação do nosso cronograma de aula. Essa, número 2, seria basicamente a nossa primeira aula teórica. Vamos iniciar. Então, gente, o sistema urinário, ele tem como as principais funções dele, ele tem algumas, tá? Mas a principal função dele é a produção de urina e também fazer a excreção dessa urina. Por isso que nós chamamos os órgãos que fazem parte do sistema urinário de órgãos uropoéticos. Quando vocês ouvirem essa palavra uropoético, é um órgão que é responsável pela produção, transporte e eliminação dessa urina, tá? Uropoético. Para a elaboração da urina é utilizado algumas coisas que nós vamos ver na nossa quarta aula, a composição certinha, detalhada dessa urina. Só que aqui eu já coloquei uma composição básica. O que, que ele tem que eliminar nessa urina? Basicamente, o organismo ele elimina ácido úrico, que em excesso causa problemas articulares, provocando aquela doença que a gente chama de gota, ureia, sódio, potássio, bicarbonato e outras algumas substâncias. Tudo que o corpo não for utilizar é eliminado na urina ou nas fezes, mas principalmente pela urina. Iniciando a filtração nos rins. Ele filtra tudo que nós não vamos utilizar e elimina junto com a urina. Juntando todas essas substâncias, em algumas literaturas que os senhores forem possivelmente estudar, pode estar escrito escórias sanguíneas, porque muitas dessas substâncias aqui estão presentes no sangue. Então, o rim faz toda a filtração e retira essas escórias. Daí, quais são essas escórias? Eu coloquei aqui todas listadas para os senhores, tá? Além disso, além de produção da urina, o sistema urinário ele armazena ela, só que de maneira temporária. Ele não fica durante muito tempo fazendo esse armazenamento. Até porque, quando nós, nas slides seguintes vocês vão ver, o armazenamento por um longo período de tempo começa a causar alguns problemas fisiológicos no corpo humano, tá? Então, por isso que é de maneira temporária esse armazenamento. Além disso, nós dividimos os órgãos que formam o sistema urinário em dois grandes grupos, gente. O primeiro grupo eu chamo de órgão secretor, que seriam aqueles órgãos que têm como principal função produzir essa urina. O segundo grupo de órgãos eu chamo de órgãos excretor, que eles são encarregados de fazer toda a drenagem dessa urina para fora do corpo. Então, os dois grandes grupos de órgãos que fazem parte do sistema urinário são esses. Daí agora nós vamos conhecer cada um deles de maneira individual. Quando vocês olham o sistema urinário, vocês sempre dão um pouquinho mais de importância ao rim, porque geralmente é ele que desempenha a maioria das funções, né? Aqui, que vocês devem ter estudado em anatomia, em cima de cada rim, nós temos uma glândula, que a gente chama de glândula suprarrenal, e dependendo da literatura também pode ser chamada de glândula adrenal. É a mesma coisa, tá? Suprarrenal e adrenal é a mesma glândula. Nós não vamos ver essas glândulas, apesar delas estarem em contato direto com os rins, porque elas não fazem parte do sistema urinário. A principal função dessas glândulas é a produção de hormônio. Se ela produz hormônio, ela pertence ao sistema endócrino, não ao sistema urinário, tá? Então, quando vocês forem ver os rins daqui para frente, ele vai estar sem a glândula adrenal. Daí vocês já sabem a explicação, porque elas pertencem ao sistema endócrino e não ao urinário. Quais... Só um minuto, tem algum colega querendo entrar. Então,
Esse sistema urinário que nós fizemos uma breve introdução, ele desempenha algumas funções no organismo. Aqui eu listei para os senhores quais são essas funções, que seria basicamente a regulação da composição iônica do sangue, a manutenção da osmolaridade desse mesmo sangue, a regulação de volume sanguíneo no corpo, também é função do sistema urinário. A regulação da pressão arterial faz parte, o sistema urinário faz parte desse processo de regulação de pressão arterial. Por isso que eu comentei na aula passada com os senhores que a nefrologia muitas das vezes trabalha juntamente com a cardiologia, levando em consideração que uma das funções do sistema urinário também é regular a pressão arterial. Só que quem trabalha diretamente com pressão arterial, coração, vaso sanguíneo é a cardiologia. Por isso que as duas ciências estão sempre interligadas uma na outra, tá? Além disso, o sistema urinário tem como função a regulação do pH desse sangue, a liberação de alguns hormônios, a regulação do nível de glicose que vai ter no sangue e a excreção dos resíduos e substâncias estranhas. Aqui, nosso foco de hoje, eu não vou entrar no mérito de cada uma dessas funções, porque na nossa aula de amanhã vai ser a nossa aula de fisiologia do sistema urinário, onde eu vou explicar como tudo isso funciona. Então, amanhã eu vou explicar para vocês cada um desses mecanismos, como que ele regula a composição do sangue, como que ele regula o volume, como que ele produz hormônio, como faz regulação de pH, tudo isso vai ser na nossa aula de amanhã, vai sobre tá? os néfros. Fisiologia. Oi. A estreia vai estudar sobre os néfros? Sim, vai ser hoje, eu vou mostrar para vocês. Hoje e amanhã. Hoje eu vou mostrar a parte anatômica dele e amanhã nós vamos ver a parte funcional, como que eles funcionam, como eles fazem filtração, captação desses líquidos e transformação deles em urina, tá? Mas hoje eu só vou mostrar a anatomia dele. Daí todas essas funções eu também vou mostrar para os senhores amanhã. Aqui eu só listei para vocês saberem que o sistema urinário tem toda uma gama de funções além da produção de urina. Ele interfere em todas essas atividades do organismo. Os órgãos do sistema urinário, gente. Se comparado a outros sistemas, o sistema urinário ele tem um número menor de órgãos, tá? O que não faz com que ele seja menos complexo, por ele ter um número menor de órgãos, tá? É composto basicamente pelos rins, que é o órgão que os senhores mais conhecem. Nós vamos ver detalhadamente cada um deles, tá? Um par de ureteres, que ele vai ter como responsabilidade trazer toda a urina produzida no rins para ser armazenada na bexiga. A bexiga vai armazenar temporariamente essa urina e vai ser eliminada pela uretra. E tem algumas diferenças entre uretra masculina e feminina que nós vamos ver a seguir, tá? Primeiramente, os rins. Vamos verificar, vamos analisar esse rim de uma forma mais externa dele, tá? Aqui eu coloquei para os senhores a localização de um rim dentro de um cadáver mesmo, para vocês verem como que onde que fica a altura deles bem direitinho. As características externas anatômicas de um rim, a primeira que vocês podem perceber é a forma dele. Se vocês forem olhar direitinho, a forma dele se assemelha muito a um grão de feijão. Por isso que a gente fala que o rim ele tem forma de feijão. Ele é composto por dois, então nós falamos que é um órgão par, tá? São órgãos pares. Hoje nós já sabemos que se é possível viver apenas com um rim, principalmente para aquelas pessoas que passam por transplante renal, para as que fazem o transplante renal e as que fazem a doação também. Cada um vai ficar com um rim e dá para manter as atividades fisiológicas normalmente, tá? Então, por mais que um fique um pouco mais sobrecarregado, o organismo consegue compensar e hoje é possível viver apenas com um rim desse ao invés dos dois, que seria o fisiológico, né? Além disso, em algumas aberrações anatômicas descritas pela medicina, a gente vê que algumas pessoas podem nascer com 3 rins, tá? Mas do normal, fisiológico, é apenas 2. A coloração dele, gente, ele não é aquele vermelho muito vivo, aquele vermelho sangue, ele é um vermelho um pouco mais pardo, mais escurecido. Ele é situado
bem ao lado da nossa coluna vertebral. Atrás desses dois grandes vasos aqui, que seriam as aortas, fica a coluna vertebral. Então, o rim, ele fica situado um em cada Professor, lado da coluna vertebral e são então, protegidos essa pelo cor desse nosso rim gradeado aí é costal. Oi. esse rim aí é um rim saudável? Então, essa cor desse rim aí esse rim aí é um rim saudável? Não, porque aqui é a figura de um cadáver, ele já oxidou um pouco, tá? Só que eu quero que vocês pensem que é um vermelho um pouquinho mais escuro, não é aquele vermelho bem vivo, vermelho sangue. Mas aqui na foto ele já está um pouquinho oxidado porque é a figura de um cadáver mesmo. Vocês podem verificar até o músculo não está mais vermelho também, já foi oxidado. Aqui é só para vocês verem como que é realmente por dentro do organismo humano, porque geralmente vocês têm contato apenas com peças artificiais para fazer esses estudos, né? Quando eu lecionei anatomia no CTAC, eu consegui levar a minha turma para o laboratório de anatomia da UFAC e mostrei para eles, dentro das possibilidades de lá, algumas peças naturais, para eles verem como que é, onde que ficava localizado direitinho. Mas, no geral, os alunos estudam mais com peças sintéticas, tá? Daqui só para vocês verem como que é essa configuração dentro de um cadáver. É, além disso, diria eu que, além de ficar ao lado da coluna vertebral, esses rins são protegidos pelo gradeado costal, que é toda a nossa caixa torácica formada pelas costelas, que nós vimos, que são as costelas verdadeiras, as falsas e as flutuantes, tá? Mas isso já seria outra parte. A nossa parte na nefrologia vai ser apenas o sistema urinário. Cada rim desse, gente, ele tem cerca de 11 centímetros e meio, 11,25 centímetros. Vai variar muito do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, tá? Mas no geral, em média, ele tem 11,25 centímetros de comprimento. Seria isso daqui, né? O comprimento. 11,25 centímetros de comprimento. E de 5 a 7 centímetros e meio de largura. Lembrando, gente, que o rim esquerdo ele é sempre mais comprido do que o direito. Eu vou falar para vocês o seguinte, ó, esse que eu... Peraí. Tá todo mundo conseguindo ver onde que eu estou apontando? O rim que eu estou Sim, estudando? sim. Sim. Então, esse daqui, ele é o rim esquerdo. Daí vocês podem olhar de frente e você vai, professor, eu estou vendo direito. Essa foto aqui, toda vez que a gente estuda anatomia, nós temos que lembrar que tudo que nós vemos está espelhado. Se vocês virarem a tela para vocês, de costas, vocês vão ver que ele vai estar no lado esquerdo. Então, o que aqui está na direita, no cadáver é o esquerdo. Então, esse rim esquerdo, ele é um pouquinho mais comprido se comparado ao rim direito, tá? O peso de um rim sempre vai variar de acordo com o gênero e também com a idade da pessoa. Nós utilizamos como referência nos estudos de anatomia sempre as características de um indivíduo adulto, porque na velhice geralmente os órgãos atrofiam e na infância e adolescência eles ainda estão em desenvolvimento, então não tem uma média específica, por isso que a gente sempre utiliza a idade adulta como referência. Em um homem, gente, um rim desse vai variar de 125 a 170 gramas. Lembrando sempre de levar em consideração a altura e o peso desse homem. Já na mulher, ele é um pouquinho mais leve, ele pesa um pouco menos, tá? Que vai variar de 115 a 155 gramas. Também levando em consideração a altura dessa mulher e o peso dessa mulher. Aqui é para vocês verificarem que a distinção de gênero também vai interferir na pesagem desses rins. O rim do homem, do sexo masculino, ele sempre vai ser um pouquinho mais pesado do que o rim da mulher. Outra coisa importante de se lembrar, professor, por que como tudo no nosso organismo é desenhado e tem como funcionamento algo muito perfeito e exato? Por que que o rim esquerdo ele é um pouco mais comprido do que o direito? Porque em cima do rim direito, gente, vai vir um lóbulo do fígado, então não teria como ele ser do mesmo tamanho, senão não comportaria esse lobo do hepático, tá?
Além disso, o rim direito, que seria esse, que para os senhores que estão olhando é o esquerdo, lembre-se que está sempre espelhado, então o que aqui está esquerdo é o rim direito. Isso. O, o rim direito ele está sempre um pouquinho mais abaixo. Se vocês verificarem, olha, ele está um pouquinho mais abaixo do que o rim esquerdo. Dá para verificar? Estamos. Vocês estão conseguindo visualizar isso, gente? Isso, então, o direito ele é um pouquinho mais abaixo do que o esquerdo. Vamos lá, dando continuidade. Ficou alguma dúvida, gente, sobre a localização, qual que é menor, qual que é maior, peso e comprimento desse rim na verificação externa dele? Então, professor, como é que fica uma pessoa que só tem um rim? Como é que é que fica uma pessoa assim, como é que ele como é que é uma pessoa assim normal? Assim, como é que ele é uma pessoa assim normal? Não, fica normal, como eu falei para vocês, se é capaz de sobreviver. É seccionado aqui, retira todos os vasos, né, e fica o funcionamento desse. Onde tinha vaso, artéria ou nervo ligado, é seccionado, é feito uma sutura e Mas essa ele parte tá fica lisa e o outro rim fica funcionante de Ele vai ter uma maneira normal. dieta Ele vai ter uma tipo assim, tipo assim. Olha, no início se toma alguns cuidados. Fica fazendo a verificação, por exemplo, dos níveis hormonais, como alguém perguntou, se vai estar adequado. Se não tiver adequado, faz a reposição sintética com medicamento tranquilo. Mas, na maioria dos casos, a glândula adrenal do rim que sobra, que fica funcionante, ela consegue suprir essa necessidade. Mas se ela não conseguir suprir essa necessidade, é feita a reposição hormonal. Quanto à dieta, se vai ter uma dieta restritiva a líquidos, geralmente vai ser apenas também no tempo de recuperação. Depois, passado esse período de recuperação, já que é uma cirurgia de grande porte, continua a mesma coisa. A capacidade absortiva dele e de produção de urina vai ser minimamente afetada. Vai continuar, a pessoa vai poder viver a vida dela normal, sem grandes preocupações com a quantidade de líquido que vai beber, se o rim dele vai dar conta ou não de fazer essa filtração, que o corpo ele vai conseguir compensar, tá? Ele vai fazer um desvio de fluxo sanguíneo um pouquinho maior para esse rim que sobrou, então ele vai conseguir receber mais líquidos, vai conseguir fazer a filtração de maneira normal e fisiológica. Não vai trazer nenhum grande prejuízo para a pessoa que doar ou receber esse rim, Outra não, tá? dúvida, o sal em excesso prejudica os rins? Vamos lá. Outra dúvida, o sal em excesso prejudica os rins? Oi, perdão, Muito não sal em entendi. excesso prejudica os rins? Muito sal em excesso prejudica os rins? A injeção de sódio, sim. Vocês vão verificar disso daí amanhã, quando eu for explicar um pouquinho sobre a fisiologia. Aquele equilíbrio de líquidos que ele faz é altamente comprometido com o volume de sódio que tem circulantes, tá? No organismo. E também pode ser predisposto à formação de cálculos renais, que seriam as famosas pedras nos rins. Daí quando eu for dar aula para vocês de cálculo, vocês vão ver que uma das composições básicas de um cálculo renal está envolvida o sódio, tá? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho para a anatomia externa desse rim. Nós já verificamos o peso, onde ele se localiza, tudo direitinho. Agora, como parte externa, nós vamos verificar o seguinte. Nós temos uma bifurcação. Deixa eu ver. Sim. Bem aqui, estão todos conseguindo observar essa bifurcação? Sim. Essa bifurcação, gente, eu chamo de hilo. Qual é a função? O que é o hilo? O hilo, ele é a entrada de vasos, artérias, veias, nervos também, tá? E da pelve renal. Essa bifurcação eu chamo de hilo. É por onde que entra todas as artérias, as veias, a pelve renal e também alguns nervos, que eu não coloquei aqui os nervos porque nervos é do sistema nervoso.
Os dois principais vasos que são bem calibrosos e têm significação clínica nesse caso seria a veia renal e a artéria renal. Todas elas vão entrar por essa bifurcação. Essa bifurcação nós chamamos de hilo, tá? Os rins, por terem esses dois vasos, vocês podem verificar que eles são bem calibrosos. Eles filtram cerca de 120 a 150 litros de sangue, tá? Daí vocês vão perguntar para mim, professor, mas um ser humano tem essa quantidade de sangue? Esses 120 a 150 litros de sangue diários, tá? Não se refere à quantidade de sangue que nós temos no organismo, e sim a quantidade de sangue que passa por ele. Então, o mesmo sangue vai passar várias vezes. E no total, somando ao final do dia, o tanto que passou por ele é de 120 a 150 litros de sangue. Para fazermos o cálculo de quantos litros de sangue o indivíduo tem no corpo, gente, isso vai variar de acordo com a literatura que vocês estudarem. No geral, a maioria das literaturas entraram no consenso que, para mim saber a quantidade de sangue de um indivíduo, eu verifico o peso dele. Depois que eu verifico o peso dele, 8% do peso corporal é sangue. Por exemplo, se uma pessoa obesa tiver 100 quilos, 8% vai ser 8% de 100 é 8. Então, ele vai ter 8 litros de sangue. Então, esse 120 a 150 se referem à quantidade que passa dentro do rim, tá? E o objetivo sempre vai ser a produção de urina. Um rim, eles são capazes de produzir de 1 a 2 litros de urina por dia. Isso vai variar, gente, muito com a quantidade de líquido que o indivíduo ingerir. Se ele ingerir pouco líquido, provavelmente ele produza menos de 1 litro de urina por dia. Se ele ingerir bastante líquido, ele pode sim chegar até produzir mais de 2 litros de urina. Isso vai verificar muito da quantidade de líquidos que ele ingere por dia. Além disso, ele tem algumas peculiaridades aqui do lado externo, tá? Ele é recoberto por uma camada que nós chamamos de cápsula fibrosa. Aqui nessa figura, a cápsula fibrosa ela foi seccionada. Seccionada significa que ela foi cortada e tracionada, ou seja, eles cortaram e puxaram para vocês conseguirem verificar que existe aqui uma camada que recobre esse rim. O nome dessa camada é cápsula fibrosa. Ele tem duas extremidades, a extremidade superior e a extremidade inferior, tá? Além disso, ele também tem duas margens, a margem lateral, que é todo esse lado aqui, e a margem medial, que é essa parte interna. Tem uma as meninas estão Oi. lá no grupo e não tô com... As meninas estão lá no grupo e não tô com... Não chegou o pedido aqui, eu vou ter que, na próxima aula, mandar tudo por e-mail para esses alunos que não estão conseguindo entrar, porque eu verifiquei já na sala de vocês, Elas não tem estão lá tudo nenhuma falando. solicitação de entrada. Elas estão lá tudo falando. Na próxima eu envio por e-mail, porque depois que a gente começa, não dá para anexar os e-mails, é sempre no início. Daí eu vou pegar o e-mail desses alunos que me enviaram tudinho e vou mandar por eles, que eles já entram direto, sem a minha permissão. Sem eu precisar aceitar eles, tá? No rim. Sobre o cisto no rim. O cisto vai ser cistos, cálculos, esse tipo de coisa vai ser em patologia. Nós vamos verificar todas essas patologias numas aulas a seguir, tá? Vocês vão ver todo o comprometimento de funcionamento do renal. Aqui nós vamos verificar só a estrutura anatômica. Quanto à parte externa, ficou alguma dúvida, gente? Vocês conseguiram identificar as estruturas que eu falei? A cápsula, o hilo, as margens, as extremidades? Da veia renal, assim, entupir alguma coisa. Da veia renal, assim, entupir alguma coisa. Todo vaso, dependendo do estilo de vida, da dieta da pessoa, ele é passível de fazer essa obstrução. Todo vaso do corpo. Aqui não seria diferente. Pode ocorrer sim. É um pouquinho mais difícil,
porque tem um fluxo muito grande, tá? Como vocês viram, é de 120 a 150 litros de sangue que passam por ele. E esse fluxo geralmente impede, mas pode sim ocorrer, tá? O rim também pode ter cólica, aquelas famosas cólicas Esse caso de renais. entupido, o que Pode ter aconteceria com muitas a coisas pessoa? inerentes a ele. Esse caso de entupido, o que aconteceria com a pessoa? É verificado caso a caso haja obstrução desse vaso. Geralmente, quando obstrui, a pessoa sente uma dor muito forte, que às vezes é confundida com uma cólica renal. É feito um exame que a gente chama de angiografia, que é um exame de imagem, onde eu verifico qual é o fluxo sanguíneo desse rim. Se ele não teve nenhuma morte tecidual, o médico consegue fazer a desobstrução. Se ele foi comprometido num grau um pouco mais irreversível, é feita a retirada desse rim. Ok. Tá. Agora nós vamos ver, gente, a anatomia interna, como que é esse rim pro lado de dentro, tá? O que nós vimos apenas a externa. Um único detalhe que eu esqueci de mencionar aqui para os senhores, quando vocês veem desenhos, figuras, geralmente vocês imaginam que o rim é uma estrutura lisinha, mas ele tem essas fissuras mesmo, tá? Esses lóbulos renais. Ele não é bem lisinho, não. Agora na parte interna, gente. Na parte interna, nós temos uma configuração totalmente diferente do que nós vimos na parte externa. Tem muito mais estruturas, tem muito mais regiões. Quando é feito a análise histológica, ou seja, análise de tecido, nós também percebemos diferença do tecido externo para o tecido interno. Nós temos, mesmo na parte interna, essa parte mais periférica, o que nós chamamos de córtex renal, que é essa parte um pouquinho mais lisa, ó, que fica na parte periférica interna dentro do rim. Circunda ele todinho. Tá todo mundo conseguindo observar onde seria esse córtex renal? Ele é bem lisinho mesmo, tá? Daí, mais internamente, nós temos essa outra estrutura que é cheio de outras partes. Por exemplo, aqui dentro, essa parte mais interna aqui tem até uma linha tracejada que separa a parte periférica da parte mais interna. Essa parte interna todinha aqui eu chamo de medula renal, é a medula do rim, tá? Dentro desse rim eu também tenho as famosas pirâmides. São essas estruturas aqui, ó. Pirâmides renal. Entre as pirâmides, vocês estão vendo que nós temos uma faixa de tecido entre cada pirâmide dessa? Dá para verificar? Sim. Então, essa parte que fica entre duas pirâmides, eu chamo de coluna renal. Coluna renal. Ou coluna do rim, tá? Essa parte aqui, que vai fazer a comunicação externa com o ureter, eu chamo de pelve renal. A pelve renal é toda essa parte aqui, e embaixo ela vai fazer a conexão com o ureter. É onde tudo que for produzido do rim vai sair, vai para o meio externo dele, vai sair pelo ureter. E quem faz a intermediação disso tudo é a pelve renal. Voltando um pouquinho para a pirâmide renal, nessa pontinha de todas elas, nós temos uma estrutura que eu chamo de papila renal. Eu até coloquei aqui uma para vocês, a papila renal. Nas pontas, assim, nas extremidades desta pelve, gente, eu tenho o que nós chamamos de cálices, tá? Na ponta da pelve. Essa parte maior aqui, que seria aqui e aqui, eu chamo isso de cálice maior. Vocês veem que um cálice, ele se divide em umas estruturas um pouquinho menores, vão se bifurcando e formando uns canaizinhos mais fininhos aqui, ó. Que eu chamo de cálice menor. Teve alguma estrutura que vocês não conseguiram identificar? Eu coloquei todos os nomes aqui ao lado.
e a figura apontando elas. Teve alguma que vocês não viram? Tudo certinho. Certinho? Então, ela é um pouquinho mais composta de estruturas, ela tem um pouco mais de estruturas do que a parte externa. O que vocês têm que verificar? O néfron, que a colega citou, ele fica na parte interna do rim e parte dele fica no córtex renal e a outra parte dele fica na medula renal, mais especificamente na pirâmide. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o néfron separadinho para vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Tá aqui, ó, gente. Aqui é um rim seccionado, um rim biológico cortado, onde a gente consegue verificar essas estruturas que eu mostrei para vocês, ó. Essa parte externa, que é mais lisinha, seria o córtex renal. Ó, ele é mais lisinho. Essa outra que nós um pouquinho mais intermediária, que nós conseguimos ver que tem estruturas, essa aqui seria a medula renal. Esses círculozinhos aqui que seria a pirâmide renal. O ápice dessa pirâmide ficaria a papila renal que eu mostrei para vocês. No meio ficaria o seio renal. Quando tem cálculo renal, o cálculo fica dentro ou por cima do rim? Fica dentro ou por cima do rim? Oi, gente, não, perdão, o áudio cortou de vocês. Vai, Joyce. Quando a pessoa tem cálculo renal, o cálculo fica dentro ou por cima do rim? O cálculo fica dentro ou por cima do rim? O cálculo renal, ele fica dentro do rim, tá? Na verdade, gente, cálculo renal, ele pode... o cálculo em si, ele pode ficar desenvolver em todo o trato urinário, tá? Ele não fica exclusivamente dentro do rim. Mas se eu for avaliar apenas o rim, os cálculos, eles ficam nessa parte interna dele, tá? Onde vai sair por onde vai sair a urina. E tá a pelve renal e dela vai se comunicar com o ureter. Só que aqui eu quero que vocês entendam que, por exemplo, esse cálculo, ele não vai ficar apenas dentro do rim. Ele pode ficar no ureter, ele pode ficar na bexiga e muitas das vezes ele fica até na uretra, na saída da urina, já da expulsão dessa urina. O que causa muita dor na pessoa que tem cálculo de uretra. Porque esses cálculos... Quando bebe muita água? Se os cálculos que são um pouquinho menores, a gente consegue expelir sim, aumentando a quantidade de líquido, a gente consegue expelir de maneira fisiológica, natural. Outros têm que tomar algumas medicações, que algumas também conseguem auxiliar a expelir esses cálculos, e cálculos um pouquinho maiores só são removidos de maneira cirúrgica, tá? Daí tem cirurgias que são muito de grande porte, que são invasivas, que abrem realmente todo o abdômen até chegar nesse cálculo, e outros que não, que são minimamente invasivas, que eles conseguem fazer com um tubo e quebrar esse cálculo, tá? O cálculo seria pedra? Oi? Isso, o cálculo renal é a mesma coisa do que pedra, tá? A pedra que vocês conhecem. Pedra nos rins. Eu estava falando para vocês que eles não ficam apenas dentro dos rins, tem outras estruturas que eles podem acometer. As pessoas, por exemplo, que têm cálculo de uretra, que já seria no canal de saída dessa urina, elas sofrem uma dor um pouquinho maior do que as demais. Por quê? Porque o cálculo, gente, ele é feito de cristal. Eu vou, na aula de vocês, de cálculo, eu vou mostrar para vocês que a composição dele, a forma dele são cristais. Então, quando ele passa pela uretra, ele sai lesionando, lacerando mesmo toda a uretra. Daí, às vezes, a pessoa urina com um pouquinho de sangue, tá? E é algo bem doloroso mesmo. Aqui, eu mostrei para vocês, coloquei esse slide para vocês, gente, para vocês verificarem irrigação sanguínea, irrigação que tem esse rim, tá? Eu já mostrei para vocês que as duas principais, os dois maiores vasos é a artéria renal e a veia renal. Também temos o ureter, que vai sair da pelve renal e vai se comunicar com a bexiga.
Só que esses dois grandes vasos, eles vão se bifurcando em vasos um pouquinho maiores, tá? Ou um pouquinho maiores, não, perdão, um pouquinho menores dentro do rim. Eu não me atenho muito a esses detalhes, eu só quero que vocês entendam aqui é que existem sim dois grandes vasos que entram a artéria renal, veia renal, e elas se diminuem e vão se diminuindo para fazer toda a irrigação renal. Eu não vou perguntar para vocês qual é o nome de cada vasinho desse, eu só quero que vocês saibam os dois principais, tá? E são eles também que vão passar pelo néfron para fazer a filtração e dessa filtração fazer a produção de urina. É no néfron que é feito toda essa parte de produção de urina. Por isso que eu digo que o néfron é a unidade funcional do rim. É ele que faz o rim funcionar, tá? Então, esses vasos, e um vaso desse tamanho aqui, com esse calibre que tem aqui, de uma artéria renal e de uma veia renal, ele não conseguiria passar por um néfron para fazer essa filtração. Por isso que eles vão diminuindo, até virarem vasos microscópicos, que nós chamamos de capilares. Aí sim, com um capilar, já é capaz de passar por um néfron e fazer essa filtração. Aqui, vamos falar agora exclusivamente desse néfron. Como eu falei para vocês já, a unidade funcional do rim é o néfron, porque é ele que faz todo o funcionamento desse rim. É no néfron também que é produzido essa urina, tá? O órgão é o rim, o órgão de produção é o rim, mas a unidade funcional que faz de fato a produção dessa urina é o néfron. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, tá? Não é individualizado do jeito que eu mostrei para vocês aqui, tá? Eles são estruturas microscópicas. Em todo o rim existe cerca de 1 milhão iguais a essas, tá? Ele é formado basicamente por duas partes, gente. A primeira parte nós chamamos de corpúsculo renal. O corpúsculo renal, deixa eu ver se eu trouxe uma figura para vocês aqui, ó. Seria essa parte aqui, ó. Onde ficam os capilares, onde esses vasos sanguíneos microscópicos entram para ser feita a filtração. Essa aqui seria o corpúsculo renal. O corpúsculo renal, por sua vez, ele se divide em duas estruturas. Esse círculozinho, essa bolinha aqui, vocês devem ter estudado ela com o nome de glomérulo, tá? Então, o néfron é dividido em glomérulo, que também é chamado de corpúsculo renal, e túbulo renal. O que seria esse túbulo renal? É todos esses tubos que ficam abaixo. Vamos ver agora cada um deles. Começando com o glomérulo. O glomérulo, ele é envolto por uma cápsulazinha. Vocês estão conseguindo enxergar essa cápsula aqui? Eu acho que eu coloquei um glomérulo aqui. Ó, ele por uma cápsula, esse glomérulo. Esse círculo aqui é a ampliação desse daqui, tá? Para vocês entenderem. Tudo isso daqui é um néfron. Mas o néfron tem duas partes básicas. A parte de glomérulo e a parte de vasos. O glomérulo, por sua vez, ele é envolto por uma membrana que nós chamamos nos livros de cápsula glomerular, que é esse daqui, ó. Essa cápsulazinha aqui é a mesma dessa cápsula aqui. Antigamente, gente, se vocês forem pegar em literaturas um pouquinho mais antigas, costumava-se a fazer homenagem ao cientista, ao pesquisador, ao médico que fazia alguma descoberta significativa. Às vezes dava nome de estruturas do corpo em homenagem a ele, dava nome de algumas doenças que ele descobriu em homenagem a ele. Só que nos últimos anos está sendo tendência de se perder isso e estão fazendo renomeação de todas essas estruturas. Por exemplo, isso daqui que hoje nós chamamos de cápsula glomerular, que seria basicamente toda essa membrana que recobre o glomérulo, nos livros mais antigos é conhecido como cápsula de Bowman. Tem esses dois nomes, tá? Os dois são corretos. Cápsula glomerular é o nome atual e cápsula de Bowman é o nome um pouquinho mais antigo. Bowman porque o pesquisador que descobriu ele era o Dr. Bowman. Terminando essa parte aqui, nós vamos para a parte de tubos. Nós saindo do glomérulo, nós temos o tubo proximal contorcido, que ele
faz a filtração no glomérulo e o produto que já está aqui, gente, já seria a urina. Então, ele passa pelo túbulo proximal contorcido e vai para o túbulo distal contorcido. O que descobriram? Que entre um tubo e outro, eles têm uma ponte que é bem fininha, essa ponte que nós chamamos de alça de Ellen. Essa alça é justamente para mim ligar um túbulo proximal contorcido com o túbulo distal. Antigamente acreditava-se que eles se ligavam diretamente, só que o Dr. Ellen descobriu que não, que tem uma ponte intermediária fazendo a ligação deles dois, por isso que o nome é alça de Ellen. Na literatura atual, não é mais a alça de Ellen, é a alça do néfron, tá? Mas os dois nomes podem ser utilizados. Independentemente dessas pontes, todos eles vão depositar a urina no que nós chamamos de túbulo coletor. Do túbulo coletor já vai para o ureter. Quanto à estrutura de um néfron, ficou alguma dúvida? Ficou um pouco confuso? Não? Deu para ver certinho? E aqui, como eu mostrei para vocês, eu só ampliei o glomérulo, que seria esse círculozinho aqui que vocês estão vendo, que é basicamente duas estruturas. A cápsula de Bowman, ou a cápsula glomerular, e os capilares, tá? Os capilares que é por eles que fazem a filtração. Aí vocês podem ver aqui, professor, tem um negócio entrando e outro saindo. O sangue entra por uma via que nós chamamos de aferente e sai por uma via que nós chamamos de eferente, mas isso daqui vocês não precisam se ater, tá? Vocês só precisam lembrar que o sangue sai por uma via, entra por uma via e sai por outra. Tranquilo. Daqui vai para as alças. Daqui já vai para as alças, para os túbulos contorcidos distal e proximal. Quanto ao glomérulo, alguma dúvida? Não? Perfeito, então. Saindo do glomérulo e do néfron, vocês viram que tudo é depositado no ducto coletor e vai sair do rim por dois canais que nós chamamos de ureteres, tá? Quando eu me refiro apenas a um canal, gente, é ureter. Quando são dois, são ureteres, tá? A pelve renal, que é essa estrutura que nós verificamos ainda há pouco, ó. Aqui é a pelve renal. A pelve renal, ela faz parte desse ureter. Ela é a extremidade superior desse ureter. Então, o ureter já começa dentro do rim, tá? Eu divido esse ureter em basicamente duas partes. Eu chamo uma parte desse ureter de abdominal e uma parte pélvica. Por quê? Aqui, é esse tubozinho aqui todinho, tá? Que sai do rim e vai até a bexiga urinária. Cada rim tem o seu ureter. A parte que está em verde, que eu pintei em verde para vocês verem, verificarem, é o ureter abdominal. Por quê? Porque ele passa pelo abdômen. Já essa segunda parte aqui dele não tem essa divisão clássica, tá? Para ver, de tantos a tantos centímetros é abdominal e o outro tanto é pélvico. A gente faz a divisão da seguinte maneira. A parte do ureter que passa pelo abdômen eu chamo de ureter abdominal. A parte do ureter que passa pela bexiga urinária, passa pela pelve até a bexiga urinária, eu chamo de ureter pélvico. A função dele vai ser especificamente transportar a urina produzida nos rins até a bexiga urinária, para depois ela ser eliminada. Esse ureter, eles têm cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento, novamente levando em consideração a altura da pessoa, tá? Uma pessoa um pouco mais baixinha, ela tem um ureter de 25 centímetros. Um indivíduo um pouquinho mais alto, ele pode ter um ureter de 30 centímetros. Novamente, o cálculo ou a pedra que vocês estavam falando também pode ficar aprisionada no ureter, tá? Não vai ficar apenas no rim, como algumas pessoas imaginam, que pedra nos rins só fica nos rins. Ela pode vir para esse ureter também. Vocês entenderam qual é a função principal desse ureter? Qual é a função dele? Qual seria? Qual é a função do ureter? Para que serve esse tubo?
que começa no rim e termina na bexiga. Pra excretar, ou pra excretar, não? Pra excretar, ou pra excretar, não? Isso, para fazer o transporte da urina do rim até a bexiga, para ela ser armazenada e posteriormente eliminada. Então, o próximo órgão seria a bexiga urinária. E bem aqui, vocês estão vendo dois círculozinhos? Sim. Essa daqui seria a parte final do ureter. É por esse dois orifíciozinhos que a urina vai sair do rim, passar pelo ureter e o ureter vai despejar essa urina na bexiga por esses orifícios, tá? É tipo uma cachoeirazinha, né? Isso, desse jeito mesmo. E isso é constante, tá, gente? Não vão pensar que o ureter e o rim só vai produzir urina quando a pessoa está com vontade de urinar, tá? Isso é feito 24 horas por dia. A vontade de urinar só vai vir depois que a bexiga tiver com a sua carga completa, tá? Mas enquanto isso ela está enchendo. O ureter está transportando urina para ela a todo momento. Agora nós vamos para a bexiga urinária e a uretra, que já seriam os dois canais finais de eliminação e excreção dessa urina, tá? A bexiga, como eu falei para vocês, ela armazena essa urina de maneira temporária, tá? Por quê, gente? Tem que ser temporário. Porque a urina, vocês viram que tem todas aquelas escórias, aquele excremento que não pode ficar dentro do corpo. Muitas daquelas escórias são tóxicas para o corpo. Então, por isso que a gente elimina ela pela urina. Então, não faria sentido eu querer eliminar algo e ficar muito tempo armazenando dentro da bexiga urinária. Outra explicação, o porquê que esse armazenamento tem que ser temporário, é que essa urina, ela carrega consigo também... uma quantidade limite de líquido por dia. A gente tem uma quantidade limite de líquido por dia. Como tem um assim? tanto específico de líquido Produção de urina que vai urinar? Tem um tanto específico de líquido que a gente pode beber ou não? Olha, a medicina recomenda que se beba no mínimo 2 litros de água por dia, de líquidos por dia, né? Porque a gente precisa desse líquido para todo o organismo funcionar, gente. O nosso corpo tem cerca de 70% água. Então ele precisa de bastante água para todos os órgãos desenvolverem as funções dele. Daí eles desenvolvem a função e jogam esse líquido com o resíduo metabólico para o sangue. Do sangue o rim filtra e esse filtro sai pela urina. Então a gente precisa beber água ou ingerir bastante líquido para que a gente consiga fazer essa função fisiológica de maneira adequada, tá? Minimamente é descrito pela literatura de 2 a 3 litros de água. O excesso de água também pode fazer mal. Isso nós vamos ver na nossa aula, na nossa terceira aula, quando eu for explicar para vocês sobre composição de urina, tipo de urina, cor de urina, daí lá vai estar direitinho, tá? As cores, tudo direito, mas no mínimo descrito pela literatura 2 litros, tá? Eu estava dizendo que não fazia sentido represar por muito tempo essa urina da bexiga, primeiramente porque teria que eliminar aqueles resíduos metabólicos tóxicos, não faria sentido eu querer eliminar e armazenar na bexiga. O segundo motivo de isso ser algo temporário, ou esse reservatório ser temporário, gente, é que a bexiga urinária, a urina que fica dentro da bexiga urinária, ela contém algumas bactérias que o corpo também quer eliminar através da urina. Ele também consegue fazer essa eliminação de bactérias pela urina. E se ficar por muito tempo, pode ocorrer o que nós chamamos de infecção. Daí vem as famosas cistites, infecções urinárias. É quando a pessoa, logicamente que tem outras causas, fica muito tempo com essa urina represada. Por isso que é de conhecimento popular, eu acredito, que segurar a urina durante muito tempo na bexiga urinária pode provocar infecção urinária. Tá aí a explicação, porque essa urina tem bactérias. E se você deixa ela por muito tempo no organismo, isso vai proliferar, crescer e formar um ciclo infeccioso, tá? Por isso que a bexiga urinária, ela tende a ter bastante infecção. Por esse motivo, pela presença dessas bactérias, tá?
A bexiga também, ela conduz essa urina, como eu já disse algumas vezes para os senhores, do meio interno para o meio externo. Nós temos um canal que faz a intermediação da urina que está na bexiga para o meio externo, que no caso seria a uretra. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a uretra, tá? E isso é feito através do ósseo dessa uretra, por onde que a urina vai sair, do meio interno para o meio externo. Ela é um órgão muscular, a bexiga urinária, ela é composta por músculo, tá? Esse músculo, ele é oco, porque dentro dele tem que ser armazenado um líquido, no caso, a urina, por isso que ele é oco, tá? E ele também é elástico, por quê? Porque vai variar muito a quantidade de urina que vai caber. Então, ela teria que ter essa flexibilidade, essa elasticidade, porque senão, quando chegasse no limite, iria parar a produção de urina ou essa urina iria ser eliminada de maneira involuntária. A capacidade média, gente, é de 700 a 800 ml. Quando chega esses 700 a 800 ml, nós temos uma estimulação de um nervo, de um músculo, para sentir vontade de ir ao banheiro e urinar. Nós controlamos isso, senhores, até um certo ponto. Nós conseguimos sim prender a urina durante um certo período de tempo. Mas se o organismo verificar que chegou no volume máximo, que você está segurando e não quer eliminar esse volume, que a bexiga poderá se romper, provocando uma infecção generalizada, o organismo tem um mecanismo que ele começa a eliminar ela de maneira involuntária, tá? Então não caiam nesse mito que vocês podem segurar a urina durante o tempo que vocês acharem melhor, tá? Se o organismo detectar que chegou na quantidade máxima, ela vai sair, vocês querendo ou não. Nos homens, essa bexiga urinária, ela situa-se anterior ao reto, ou seja, ela fica um pouquinho na frente do músculo do reto, tá? Nas mulheres, gente, ela fica em frente da vagina e abaixo do útero, ou seja, o útero, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, do homem. Eu nem verifiquei se tem algum menino na turma. Tem. Agora na aula. Tem, meninas? Tem. Tá, vamos lá. No homem, ela vai ficar à frente do músculo do reto. O reto tá aqui, né? Então, a bexiga urinária fica na frente do reto. Ela fica próxima, encostada na próstata, que pertence ao sistema reprodutor, e por ela vai ter o canal que vai sair a urina, que seria a uretra. O que pode acontecer aqui? Uma explicação. A próstata faz parte do sistema reprodutor, algo do órgão sexual masculino, que é extremamente sensível. Então, os meninos vão entender isso um pouquinho melhor. Vou entender um pouquinho melhor, gente. Se a bexiga ela preencher numa quantidade grande de urina, ela pode estimular essa próstata e fazer com que o homem tenha uma ereção involuntária. Isso acontece muito no período da noite. Alguns homens, eles acordam com essa ereção e a explicação dela é justamente pela estimulação da bexiga urinária na próstata. Pela explicação fisiológica. Isso, ele acorda já com... E não, ela estimula, ela vai estimulando, vai pressionando, apertando, tá? Então ela faz esse estímulo e faz com que o homem tenha uma ereção involuntária. Tanto é que após ele esvaziar a bexiga, essa ereção passa. Tá? É uma das explicações, tem outras explicações também, tá? Mas geralmente é assim, é por essa razão, tá? Além disso, essa urina vai... Oi? Não, às vezes pode ser... Uma das explicações é essa, tá? Mas também tem outras coisas envolvidas. O nível hormonal desse homem, até o que ele sonhou também pode influenciar. Mas a explicação fisiológica é essa, a estimulação da próstata pela bexiga urinária, tá? Já preenchida.
Essa urina vai ser eliminada pela uretra. Diferentemente das mulheres, o homem ele utiliza a uretra nos dois sistemas, tá? Por ela vai passar a urina e por ela também passa o sêmen produzido no testículo. Já a mulher, meninas, a bexiga urinária dela fica acima da vagina, seria aqui a vagina da mulher, né? E abaixo do útero. O útero fica em cima da bexiga. Aqui vai vir a explicação do seguinte: as mulheres que engravidaram vão me entender um pouquinho melhor. A todo momento ela está sentindo vontade de ir ao banheiro. Mulher grávida sente vontade de estar urinando toda hora. Por quê? Porque o útero começa a ganhar peso e tamanho e começar a fazer pressão nessa bexiga. Então ela não é capaz mais de armazenar tanto líquido que ela poderia se a mulher não tivesse gestante, tá? Por isso que mulher grávida geralmente ela precisa ir mais vezes ao banheiro, esvaziar a bexiga. Nos últimos meses de gravidez, a pessoa fica com mais vontade de ir no banheiro. Oi? Nos últimos meses de gravidez, a pessoa fica com mais vontade de ir no banheiro. Sim, justamente pelo ganho de tamanho e de peso desse útero. Nos últimos meses, ele já está enorme, o feto já está pesado, e isso apoiado em cima da bexiga faz com que ela toda hora tenha que esvaziar essa bexiga. Diferentemente do homem, ela tem os canais separados, gente. Ó. A uretra da mulher, ela se comunica diretamente com a bexiga e a uretra meio externo. Já o homem não, ele vai utilizar a uretra tanto para ejacular, tanto para eliminar urina. Tá aqui, ó. A uretra da mulher, ela é menorzinha. Ficou alguma dúvida, senhor?